falar de Cristo, vou falar fala do seu grande amor, que por me morreu na cruz, Jesus sim, me redimiu. Agora Vou falar do seu amor, e conta sua grande paz. Você Deve sim também falar do meu Jesus. Eu quero do pecado um dia ver o fim. Jesus é meu amigo, sim, me ajudará. Feliz então serei quando ele aqui voltar. Louvores cantarei somente ao meu rei. agora Sim, eu vou falar de Cristo, vou falar fala do seu grande amor, que por me morreu na cruz, Jesus sim, me redimiu. agora Vou falar do seu amor, e conta sua grande paz. Você Deve sim também falar do meu Jesus. No programa de hoje estaremos recebendo a visita do Dr. Anselmo Pérez. Ele é psicólogo, especialista em dependência química e também fala sobre codependência, terapia familiar, de casais e grupos. E hoje ele estará abordando o tema dependência química e codependência. E faço uma pergunta, você pai, ao saber que seu filho está usando drogas, procura ajuda num consultório, em algum local, e fica também sabendo que você é portador de uma doença. Que doença é essa? Essa doença tem cura? Vocês vão saber logo mais com o Dr. Anselmo. E se você tiver dúvida, entre em contato conosco através do e-mail programabc@netservicos.com.br ou pelo hotline 11 28 18 17 00, que terá alguém aqui para tirar as suas dúvidas. As nossas vamos tirar agora e você presta muita atenção. Obrigado pela presença, doutor Anselmo. Eu que agradeço. Chamar de Anselmo, não é? Ok. Lá fora a gente fala doutor Anselmo, aqui fica mais íntimo falar Anselmo. Você já esteve alguns anos, né, atrás, você me falou, nesse programa, um programa parecido a esse aqui, Sim. que nós já tivemos aqui. Eu tive esse prazer também de trazer, de ser convidado para estar trazendo a informação, né, Cláudio? Nós sabemos da importância que é estar informando tantas famílias, tantos lares hoje aí que são, que de certa forma têm o problema da dependência química e muitas vezes não sabem nem como recorrer nem pedir ajuda, né? Então é sempre muito importante ter esse canal aberto e esse trabalho que realmente é fantástico, né? E é verdade. Assim como você veio aqui alguns anos atrás, eu também já vim, né? É. Praticamente a gente quase se conheceu aqui. Mas falando em codependência e falando em dependência, você poderia dar uma definição para o nosso telespectador? Sim. A dependência química, na realidade, é uma predisposição a desenvolver dependência a qualquer substância alteradora do estado de humor. Essa seria uma definição de dependência química. E a codependência seria qualquer pessoa cuja vida ficou abalada por uma convivência com um dependente químico. Que é a coisa mais normal. Que é que nós falamos, né? A dependência química não é uma doença contagiosa. Não é uma doença que você vai pegar por conviver com um dependente químico, mas é contagiante. Sem dúvida. Então, emocionalmente, não tem como se envolver, né? Principalmente quando é um membro da família, né? Que tem uma ligação muito grande. Então, realmente, a importância hoje do codependente também estar atento para isso e estar também procurando ajuda para mudar alguns padrões de comportamento que se fazem necessários, né? Nessa luta que é árdua para enfrentar a dependência química. Você atende em consultório? Também. Também? Também. Onde mais você atende? Eu faço um trabalho já há 13 anos já numa instituição que trata de dependência química e psiquiatria. E também atendo em consultório, né? Que é onde eu procuro desenvolver o meu trabalho. Então, basicamente, minha vida profissional hoje se resume ao trabalho no centro de tratamento e no meu consultório. Quer dizer que praticamente é isso que você faz, profissionalmente. Sim. Falar sobre dependência química
com dependentes e com familiares? Com familiares, isso é o meu contato diário na minha vida profissional. No dia a dia. É no dia a dia. Estou sempre lidando diretamente com o dependente químico e com as famílias. Esse trabalho que você faz tem algum motivo com o histórico familiar? Ou é assim, foi alguma coisa de idealismo? Então, assim, hoje eu falo que realmente eu nunca planejei na minha vida fazer o que eu faço hoje, né? Por ter passado por dificuldades e por problemas na área de dependência química, eu tive a oportunidade de conhecer esse programa que é maravilhoso, que é o programa de grupo de anônimos, né? E como diz o nosso terceiro passo, a partir do momento que eu entreguei minha vida e minhas vontades, as coisas começaram a acontecer para mim, né? Então, realmente, eu vim a me especializar e a desenvolver um trabalho que realmente eu nunca tinha planejado fazer isso na minha vida. Não havia planejado? Não. Então, assim, foi normalmente acontecendo na minha vida, no meu dia a dia, né? Há quantos anos você está nessa área? Já tem 15 anos. 15 anos. E antes, o que você fazia? A minha primeira informação é uma informação para a área de exatas, né? E depois, porque eu passei pelo problema que eu tive que enfrentar, e que aí abriu-se essa nova perspectiva na minha vida. Foi quando eu senti necessidade de me aprofundar e me especializar um pouco mais. Foi quando eu voltei a estudar novamente e fui fazer psicologia. Aí você se interessou nessa área? É uma área que, mesmo antes do curso, eu já trabalhava. Já trabalhava. Como voluntário? Como consultor. E aí eu senti a necessidade de me aprofundar um pouco mais, né, em face da demanda que se apresentava e mesmo para me sentir mais estruturado e seguro para estar transmitindo uma informação mais concreta e segura, né? Então, foi muito importante isso na minha vida e realmente veio de encontro com aquilo que eu fazia. Eu pergunto porque grande parte das pessoas que vão para essa área tem um histórico familiar. Com certeza. Não é? Você sem dúvida. Já deve ter visto isso muito. Com certeza, todo dia. É por isso que eu sou curioso e perguntei. Com certeza. Maravilha. E assim, é importante também comentar que é algo que eu acredito que quando o pessoal chega no seu consultório ou mesmo no instituto, a maior dificuldade é trabalhar com a família. Você percebe isso? Com certeza. Qual é assim, a impressão que você tem ao receber uma família? Assim, hoje assim, já se tornou uma coisa usual para mim do dia a dia. Mas assim, no primeiro momento, era difícil você ver a família quando chega a pedir ajuda, porque, né, já está num extremo assim, absurdo, né? Chegam extremamente ansiosos, sem muita perspectiva, sem muita esperança, em desespero, né? Verdade. Porque já tentaram de tudo até então e não sabem mais o que fazer. E aí que entra todo o nosso trabalho, né, Cláudio? Que você também sabe muito bem como é que é a importância hoje da informação e de se trabalhar a família, né? Hoje já é de conhecimento público que os tratamentos mais eficazes com relação à dependência química são aqueles trabalhos que vão além do dependente químico, que envolve toda a estrutura familiar. Aí as chances realmente de um sucesso são muito maiores, né? Então não adianta você trabalhar só o dependente químico. Eu costumo dar o exemplo da vela, né, que é um exemplo muito simples, para tentar enriquecer essa visão, né? Porque aí eu falo que para a família, que um dependente químico é como se fosse uma vela acesa. Se eu acender uma vela nesse ambiente, vai ter uma chama. Evidentemente, existe alguma coisa no ambiente que alimenta essa chama, que é o oxigênio. Então, se tirar o oxigênio do ambiente, essa chama se apaga. O dependente químico é uma vela acesa no ambiente familiar. Verdade. Então, a família tem que entender que o que oxigena esse comportamento é a estrutura familiar. Então, a partir do momento que você consegue trazer essa família e enxergar isso, aí as coisas começam a mudar. Aí tudo aquilo que até então não estava dando certo, passa a dar certo. Porque a família, muitas vezes, por desconhecer a doença da dependência química, não está capacitada a lidar com aquilo.
Então, não sabe que inconscientemente, muitas vezes, eles são os elementos facilitadores daquele comportamento. Então, a família tem que tirar o foco do dependente e voltar para si mesmo. E começar a olhar onde que ela pode mudar. Quer dizer, eu não posso mudar o outro, mas posso mudar a mim mesmo. Né? Sem dúvida. Aí, realmente, o trabalho começa a ter benefícios, começa realmente a dar certo aquilo que até então não dava certo. Sem dúvida. E o pior é que se essa vela apagar, acabou a graça, acabou tudo, só a lamentação e para o resto da vida. Não é? A gente vê. E é engraçado que a gente vê como é difícil a família entender que eles estão comprometidos enquanto existir esse ente. Porque não vai dar para tirá-lo, a não ser que realmente não sinta nada e fala, não me faz mais nenhuma diferença na vida. Sim. Que a gente sabe que isso acontece, né? Porque que acontece? É tanta dor, tanto sofrimento, que muitas vezes, né, eles não têm, parece que não tem mais perspectiva nenhuma, né? Parece que chegam no fundo do poço realmente emocional, né? Isso é muito triste. Mas assim, eu procuro sempre que possível trazer uma mensagem de ânimo, vamos lá, não desista realmente, e tem como, mesmo que de repente esse dependente não venha aceitar ajuda, mas é importante que a família se ajude e mude isso. Né? Sem dúvida. Mexendo no contexto família, alguma coisa já vai acontecer na própria família. Porque o querido lá, o ente querido, ele vai ficar incomodado, não tem como não ficar. E a experiência nos mostra isso, né, Cláudio? Eu me lembro, assim, eu trabalho numa instituição há anos, assim, eu nunca atendi diretamente um dependente que chegou na instituição, olha, aqui se trata de dependência química, sim, eu sou um dependente químico, eu quero me tratar. É sempre a família que liga. Olha, eu tenho um filho, eu tenho um marido, eu tenho um primo, sabe? É sempre a família que busca. Então, com o tempo a gente vai se aperfeiçoando, evidentemente. Então, hoje existem técnicas que são muito eficazes, né? Você começa o trabalho pela família e, através da capacitação dessa família, o dependente acaba chegando, né? Porque na hora que o dependente químico perdeu esse espaço que ele tem dentro da família, na hora que ele perder essa capacidade de manipular, igual ele faz, é lógico que tudo de uma forma inconsciente, que nós entendemos a complexidade da doença, né? Mas aí, na hora que quebra isso, que esse padrão de comportamento modifica, e que a família percebe isso e para de facilitar, é questão de tempo, o dependente químico aceita ajuda. Sem dúvida. Não é? Então, a importância da família é muito grande, né? Então, hoje, graças a Deus, nós vamos, com o tempo, desenvolvendo mais esse trabalho e ampliando isso, né? E você percebe que quando a família chega a você, ele já vem minimizando o problema. Não, mas ele é ótimo, é um ótimo filho, é um ótimo pai. Quando ele não bebe... Não, mas sabe, ele usa, mas ele fica assim, quase um mês, e continua falando as coisas boas e não fala do problema. E levanta a bola do dependente. Com certeza. Inconscientemente, muitas vezes a família ajuda o dependente a negar a própria doença. E, no caso, quando eles fazem isso, eu penso assim, meu Deus, vou começar por onde? Essa família falando que ele é ótimo. Exatamente. Então, hoje, realmente, não tem como deixar a família fora do tratamento, né, Cláudio? É assim, fundamental. Quando a família assim, te procura, ou ainda dando assim, essas deixas para as famílias que faz de conta que não está vendo, não é? Os sinais mais notórios que você percebe no dia a dia, tem muitos telespectadores que estão assistindo e que, às vezes, o filho está dando assim, N comportamentos que seriam para eles já ficarem preocupados. Você poderia falar aqueles que não são tão visíveis, tão descarados?